Bom, boa noite a todos. Meu nome é Dr. Jorge Borax, eu sou médico otorrino e cirurgião dentista bucomaxilofacial, mestre em anatomia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. E hoje nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre as interações entre a orelha média e a articulação temporomandibular. Eu vou tentar mostrar, sobre o ponto de vista anatômico, qual é a relação entre essas duas estruturas, né? Quais são as interações anatômicas entre essas duas estruturas e até que ponto essas interações anatômicas têm repercussões clínicas importantes para a gente poder melhorar o nosso entendimento e, enfim, fazer melhor diagnóstico e tratar melhor nossos pacientes, né? Bem, então, começando a entender o que se passa aí nessas duas estruturas, a primeira coisa que nós vamos ver é o osso temporal. Rapidamente, retornando aqui um pouquinho da origem do osso temporal, em termos embriológicos, o osso temporal ele é o produto da fusão de três ossos fetais, né? Um seria o osso petroso, que tem uma ossificação endocondral, um osso timpânico, que tem uma ossificação intramembranosa, e a porção escamosa, ou a escama do temporal, que também tem uma ossificação intramembranosa. Esses três ossos se fundem, né? A fossa mandibular, onde a cabeça da mandíbula vai encaixar, ela vem embriologicamente da porção escamosa, né? Ao passo que a orelha média, de maneira geral, vem da porção timpânica. Ou seja, essas porções entre si, elas vão ter que acabar se fundindo, né? E dessas suturas, dessas fissuras, que são, na verdade, nada mais do que cicatrizes embriológicas da fusão dessas três peças, nós vamos ter algumas estruturas anatômicas presentes nessas fissuras que podem explicar alguns achados clínicos, como nós vamos ver mais para frente. Bom, lembrar que ainda dentro desse contexto embriológico, né, do desenvolvimento, a fusão do anel timpânico ela é incompleta na sua porção anterior-inferior. Então, o anel timpânico, a estrutura que está ao redor da membrana timpânica, ela não se funde completamente, ela não se forma completamente, deixando uma abertura na sua porção anterior-inferior e otimizando a comunicação daquela que será uma membrana timpânica primitiva com as estruturas, por exemplo, da articulação temporomandibular, né? Então, isso é super importante e é desse conceito embriológico que vão surgir aqui alguns contextos e situações clínico-anatômicas ou anatomoclínicas que são muito importantes nas atividades de diagnóstico. Bom, como nós já sabemos, o osso temporal ele tem as suas porções, né? Ele tem uma porção escamosa, uma porção petrosa, uma porção timpânica, uma porção mastoidea, que na verdade é originada, a porção mastoidea, ela é derivada da porção petrosa. Conforme a orelha média vai funcionando, o indivíduo vai tendo que compensar pressões parciais de orelha média. O aumento dentro da pressão da orelha média vai insuflando uma parte muito específica da porção petrosa do osso temporal. E essa porção petrosa vai formando a porção mastoidea. Por isso que a porção mastoide, as células mastoideias, né? A mastoide do indivíduo é uma mastoide toda airada, certo? Agora, eu botei aqui um asterisco na porção timpânica, porque aqui já tem uma primeira nota que a gente tem que nos lembrar. Lembra que eu disse para vocês que a fusão do anel timpânico ela não é completa e ela fica aberta na porção anterior-inferior? Então, olha só o que acontece. Que a região externa da porção timpânica, ou seja, quase o meato acústico externo,
aonde está localizada a espinha de Henle, né? Separa-se da cabeça da mandíbula através de uma pequena quantidade de tecido glandular da parótida. Ou seja, já tivemos a oportunidade de participar em intervenções cirúrgicas, por exemplo, que o paciente tinha um carcinoma de parótida, um tumor maligno da parótida, que a única manifestação clínica desse paciente, né, esse paciente não tinha um aumento de volume da glândula expressivo, não tinha ainda um nódulo palpável, mas o que era possível perceber era que o paciente tinha uma otorreia, tinha secreção purulenta pelo conduto auditivo do mesmo lado, e isso provavelmente porque o tumor da parótida, né, aquele tumor da parótida, por essa fenda no anel timpânico, começou a entrar para dentro da orelha média, provavelmente envolveu o conduto auditivo, e aquele indivíduo já estava começando a manifestar um pouco de secreção purulenta pela orelha, tá? Bom, isso aqui é outra coisa super importante também. Vejam que nós temos alguns arcos faríngeos que vão formar várias estruturas da face, né? Eu gostaria aqui de ressaltar os dois primeiros arcos faríngeos, que o primeiro arco faríngeo é de responsabilidade do nervo trigêmeo, e o segundo arco faríngeo é de responsabilidade do nervo facial, ou seja, todas as estruturas originadas no primeiro arco faríngeo serão inervadas por alguma fibra, né, do nervo trigêmeo. Ao passo que todas as estruturas originadas do segundo arco faríngeo serão inervadas, de alguma maneira, por fibras do nervo facial, como eu disse, é o sétimo par craniano e responsável como o nervo principal do segundo arco faríngeo. Agora, existe também uma diferença muito curiosa. Vejam que cada um desses arcos faríngeos possui uma cartilagem que vai sofrer um processo de ossificação, né? Vai sofrer um processo de ossificação. E cada uma dessas cartilagens vai formar estruturas diferentes. Então, veja aqui, a cartilagem de Meckel, que é a cartilagem do primeiro arco faríngeo, ela vai formar, por exemplo, a mandíbula. A cartilagem do segundo arco faríngeo, que é a chamada cartilagem de Reichelt, vai formar estruturas, por exemplo, como o ligamento estiloide, né? O estribo, o estiloide, enfim, uma série de outras estruturas. Agora, vejam, prestem atenção o que está acontecendo aqui dentro da orelha média. Dentro da orelha média, nós temos o martelo e nós temos a bigorna. Esses dois ossículos da orelha média são de origem do primeiro arco faríngeo. E o terceiro ossículo, que é o estribo, né, ele é relacionado a segundo arco faríngeo, porque ele é da cartilagem de Reichelt. Isso é muito importante, mostrando que essas pequenas, vamos dizer assim, entre aspas, desorganizações, né, esse imbricamento entre o primeiro e o segundo arco faríngeo, misturando estruturas dentro, por exemplo, da orelha média, estruturas de origens embriológicas diferentes, né? Isso é o que começa a dar aquilo que nós vamos dizer que é realmente uma grande complexidade de informações e dados, essas interações entre a articulação temporomandibular e a orelha média, tá? Então, aqui é que começa a confusão. Eu mostrei para vocês em dois momentos aonde essa confusão começa. Essa confusão começa no desenvolvimento do osso temporal, com aquelas três cartilagens, com aqueles três ossos fetais que se fundem, né? E aqui, num segundo momento, essa mistura embriológica que existe entre o primeiro e o segundo arco, especialmente dentro da orelha média. Bom, com o indivíduo já desenvolvido, com o indivíduo adulto, nós vamos encontrar aqui o seu osso temporal, né? Um osso irregular, bastante
vamos dizer assim, dismórfico, né? Ou com uma forma mal definida, né? Mostrando aqui a sua porção escamosa, aqui um pouco da porção mastoidea, né? Aqui nós temos a incisura digástrica, aonde se insere o ventre posterior do músculo digástrico. Temos aqui, olha só, aqui na frente um pedacinho representado aqui, não dá para ver direito nesse corte, mas da parte petrosa. E aqui nós temos a famosa parte timpânica do osso temporal. E vejam aqui, olha só, aqui já é a fossa mandibular. Então, a fossa mandibular, ela tem uma íntima relação, né? Na sua parede posterior, ela tem uma íntima relação com a parede anterior do conduto auditivo. E não foi uma nem duas vezes, foram algumas vezes, colegas cirurgiões dentistas bucomaxilofaciais, fazendo artroscopia da articulação temporomandibular, perfuraram essa parede óssea e acabaram caindo dentro do conduto auditivo, tá? Então, isso é super importante em termos funcionais, em termos de risco de trauma, né? E explica uma porção de doenças, como eu já comecei a citar algumas para vocês. Numa visão basilar, né? Numa visão basilar, e aqui ainda uma visão lateral do osso temporal, a gente consegue notar aqui, ó, uma fissura que está presente entre a porção timpânica e a porção petrosa aqui atrás, que é essa fissura bem delicada, chamada de fissura petrotimpânica. Olha só, aqui mais uma vez, o rochedo do temporal, que é a parte petrosa do temporal. Aqui é o ápice da parte petrosa, o ápice petroso, né? E entre a parte petrosa e a parte timpânica, que é essa parte aqui, nós temos essa fissura chamada de petrotimpânica, que do ponto de vista funcional é extremamente importante, tá? Um outro detalhe importante aqui, na face interna agora do osso temporal, mais uma vez nós estamos vendo aqui quem? Nós estamos vendo aqui o rochedo do temporal. Essa parte aqui, ó, também chamada de rochedo do temporal, é a parte petrosa do osso temporal. Então vejam que nessa parte petrosa do osso temporal, nós temos aqui uma estrutura chamada de meato acústico interno, né? É por essa parte que entra o nervo vestíbulo coclear e o nervo facial, que vão levar fibras eferentes e trazer fibras eferentes também, aferentes, né? Provenientes de algumas estruturas para dentro do sistema nervoso central. Então, os 7 e 8 passam aqui no meato acústico interno, tá? Outro detalhe importante sobre esse rochedo do temporal é que aqui dentro está localizada uma estrutura chamada de cápsula óptica. Não é cápsula óptica, não tem P. Óptico é relativo à visão. Eu estou falando de cápsula óptica. Dentro da cápsula óptica está localizado os giros da cóclea, né? E está localizado também os canais semicirculares, que são o aparelho do equilíbrio. Mais adiante, nós vamos encontrar uma estrutura aqui, ó, muito especial, que é essa estrutura aqui, né? Essa borda da cápsula óptica, chamado de eminência arqueada. A eminência arqueada é extremamente importante, porque ela me dá o limite da ressecção, até onde eu posso remover, até onde eu posso abordar a região do ápice petroso do temporal, a região do rochedo do temporal, tá? Mais uma vez mostrando aqui, ó, aqui está o sulco da artéria meningeia média, né? Esse grandão aqui, ó, sulco da artéria meningeia média. A artéria meningeia média, ela sai da maxilar, percorre a parede lateral do crânio, sobe em trajeto ascendente, né? E ela fica aqui na face interna da escama do temporal. É por isso que muitas vezes as pessoas falam, olha, não pode bater aqui, porque se bater aqui a pessoa morre. Como ela é uma artéria calibrosa e superficial, uma simples fratura da região da escama do temporal,
é o suficiente para provocar um sangramento em grande quantidade desse vaso, esse sangue ficar acumulado aqui por fora da dura mater, né? E gerar aquilo que nós chamamos de hematoma extradural, em que o paciente pode, inclusive, rebaixar o nível de consciência e acabar falecendo, tá? Então, isso tem uma importância clínica muito grande. Bom, mais uma vez, mostrando aqui para vocês a porção petrosa do osso temporal, visto por dentro. Aqui nós temos a cóclea com seus giros cocleares. Aqui nós vemos o giro basal da cóclea, que é o maior deles, tá? E aqui do lado, tudo isso, ó, dentro da porção petrosa do temporal. Aqui do lado nós temos os canais semicirculares, o lateral, o posterior e o superior, tá? Permitindo melhor controle do equilíbrio dos indivíduos. Bom, uma outra coisa importante é analisar como se dá o trajeto do vestíbulo coclear e o trajeto do nervo facial dentro da orelha média, dentro da orelha. Então, vamos pegar primeiro o nervo facial, que é esse nervo que vocês estão vendo aqui. Bom, o nervo facial ele vem do tronco cerebral, né? Se exterioriza aqui no pedúnculo, na fossa interpeduncular, junto com o raminho menor, que é o nervo intermédio, né? Que é o nervo intermédio. E aqui o nervo facial, ele ganha o nome de porção meatal. Tem a porção pontina, depois a porção meatal, depois vem aqui essa parte do nervo facial, ó, que está presa dentro de um estojo ósseo. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o nervo facial, em todo o seu trajeto intratemporal, ele está preso dentro de um estojo ósseo. Por qualquer razão que esse nervo edemacie, uma infecção viral, uma doença qualquer que seja, né? O paciente pode começar a desenvolver uma paralisia facial, porque o nervo pode ficar inflamado, não tem para onde expandir, porque ele está dentro de um estojo ósseo, né? Ele está dentro de um estojo ósseo, e aí começa a fazer, por exemplo, episódios de paralisia facial, né? A conduta nesses casos é fazer a descompressão cirúrgica imediata, tá bom? Imediata dessa situação. Bom, além do nervo facial, pelo meato acústico interno, nós vemos aqui também o tronco do aparelho vestíbulo, do nervo vestíbulo coclear, o oitavo par craniano, que rapidamente se divide, levando ou virando aqui, ó, nervo coclear, que é esse nervo que vocês estão vendo aqui, para dentro da cóclea, e um outro grande ramo aqui chamado de nervo vestibular, que é esse aqui, que vai dar o superior e o inferior, né? O nervo vestibular, qual é a função dele? Trazer as aferências para ajudar a determinar a melhor posição, ou informar o cerebelo qual é a posição do corpo, para que o corpo se readeque à sua posição para garantir o equilíbrio, tá? Então, mais uma vez mostrando, aqui está bem evidente, né? Aqui o tronco todo entrando dentro do meato acústico interno, aqui o nervo facial foi amputado, e aqui vemos o nervo coclear, e aqui o nervo vestibular superior, e aqui o nervo vestibular inferior, tá bom? Então, basicamente, esse é o arranjo estrutural dos nervos da orelha média. Bom, acontece que o nervo facial, ele cruza por dentro da orelha média, e aí ele toma aqui um caminho descendente dentro de um canal, dentro de um conduto, olha só, de um conduto ósseo, né, na sua porção mastoidea, até que ele possa se erupcionar, até que ele possa se exteriorizar pelo forame estilomastoideu. Só que quando ele está dentro desse estojo ósseo, dentro do canal que existe dentro da porção mastoidea para o nervo facial, ele emite um ramo que volta para trás, chamado de ramo nervo corda do tímpano,
tá? Eu vou mostrar isso mais adiante para vocês. Então, aqui nós vemos a bigorna, aqui o martelo, tá? E o nervo corda do tímpano passando aqui no meio, dentro da orelha média, tá? Bom, mais uma coisa que é muito interessante ver, aqui nós estamos vendo um pouquinho das células mastóideas, né? A porção mastóide é posterior à porção a porção timpânica da orelha média, né? Aqui nós estamos vendo funcionando a porção vestibular, né? A porção vestibular da orelha e aqui a porção coclear ou auditiva da orelha. Vejam vocês que, curiosamente, a veia jugular interna, uma veia imensa, ela passa bem próximo da membrana timpânica, e eu vou voltar a falar sobre isso um pouco mais à frente para vocês. Bom, agora nós vamos passar para o lado da articulação, vamos ver o que tem na articulação, e depois nós vamos ver quais são as interações entre essas duas estruturas, tá? Então, vejam que a articulação temporomandibular ela é formada, assim como outras articulações sinoviais, por aqueles componentes que nós vamos descrever adiante, mas o que a gente pode ver é que ela tem um ligamento lateral, que é esse ligamento aqui, e existe uma cápsula articular, assim como toda articulação sinovial, né? E essa cápsula articular, além de limitar também parte dos movimentos em excesso, também é auxiliada por dois ligamentos, né? O esfenomandibular e o ligamento estilomandibular. Esses ligamentos, eles, dentro da fibra deles, nós vamos ter uma estrutura como essa aqui, ó, chamada de órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi ele é extremamente importante, porque ele inibe a contração da fibra se a força já recrutada for a máxima, impedindo que aquela fibra se rompa durante a movimentação, tá? Dentro da articulação temporomandibular, o que nós vamos ver também? O músculo pterigoideu lateral, trazendo a cabeça da mandíbula contra o túber da maxila, né? Em direção ao túber da maxila, para frente, né? E existe um pequeno músculo aqui, ó, que é uma porção acessória do músculo pterigoideu lateral, né? E essa porção acessória vai se inserir justamente no disco para trazer o disco anteriormente, assim quando você traz o côndilo também, tá? Vejam, isso é muito curioso perceber a relação desses ligamentos, né? A relação desses ligamentos, veja aqui o ligamento, o esfenomandibular, né? Veja o ligamento esfenomandibular, aqui nós estamos vendo um nervinho chamado aurículo temporal, e aqui nós estamos vendo a artéria maxilar. A artéria maxilar passa do lado desse ligamento, ou atrás desse ligamento esfenomandibular, né? E também muito perto ao nervo lingual, na inserção dele, na origem dele lá em cima, tá? Isso é super importante. Então, como eu já disse, dentro da articulação temporomandibular, existe uma série de estruturas anatômicas nobres, né? Dentre elas, nós vamos ver quem? Nós vamos ver aqui o disco articular, com a sua banda anterior, com a sua banda posterior. E uma área de convexidade, né? Uma área de estreitamento intermediário. Aqui em marrom, nós temos o espaço articular superior, que é esse que está aqui, e o espaço articular inferior. Recobrindo a cabeça da mandíbula, assim como recobrindo aqui a fossa articular, existe um tecido que é uma fibrocartilagem muito especializada, né? Muito especializada nessa dinâmica da articulação temporomandibular. Existe um ligamento aqui atrás, né? Existem ligamentos que mantêm o disco e a cabeça da mandíbula ativos, funcionantes, tá? Lembrar também que por esses ligamentos vêm todas as proteínas
e os nutrientes que o disco articular precisa, né? Uma vez que o disco é completamente avascular. E na região anterior, nós temos mais uma vez fibras do músculo pterigoideu lateral se inserindo na fóvea pterygomandibular e fibras do músculo do ventre discal se inserindo aqui na banda anterior do disco articular, tá? Bom, acontece que essa cabeça da mandíbula, que eu estou representando aqui para vocês, né? Ela tem que dissipar praticamente 100% de toda a força exercida pelos maxilares durante a mastigação. A força padrão que se calcula para um homem de 70 quilos adulto é aproximadamente 250 quilogramas força. Isso é muita força, isso é muita potência, tá? E tudo isso tem que ser transmitido através dessas linhas de força óssea, e isso é dissipado no côndilo da mandíbula, tá? E, consequentemente, no côndilo da mandíbula, por isso, o osso temporal tem que absorver essa porrada também junto com a mandíbula, tá? Do ponto de vista de vascularização, vejam que da região médio anteromedial, né, do colo do côndilo, da cabeça da mandíbula, nós vamos encontrar justamente quem? A artéria carótida. Então, aqui vem a carótida, e ela dá um ramo que é a artéria maxilar por medial, que faz 90% da irrigação dessa estrutura e que é complementada por um raminho colateral, né, um ramo lateral, já agora da temporal superficial, que é a artéria transversa da face, né? E essas artérias fazem 99% do território arterial da articulação temporomandibular. Quem faz a drenagem venosa são plexos venosos pterigoideus localizados na região pterigo-palatina, tá? Mais uma vez mostrando aqui a íntima relação dos vasos e dos nervos com a articulação temporomandibular, tá? Basicamente, toda a irrigação da TM vem por ramos da artéria maxilar. Quais ramos são esses? Olha aqui, ó, artéria maxilar, a auricular posterior ficou para trás. Basicamente, quem vai fazer a vascularização da TM é a artéria timpânica anterior, né, que vai para a orelha. Aqui essa artéria auricular profunda e alguns outros raminhos arteriais que estão por aqui também vão ajudar na vascularização da orelha média e da ATM, tá bom? Bom, o que é interessante notar é que na região da fossa infratemporal nós temos aqui os músculos da mastigação, né? E nós estamos vendo que os vasos dispostos de uma maneira muito íntima com esses músculos da mastigação, de forma que, às vezes, esses músculos da mastigação começam, e os vasos começam a navegar no meio das fibras musculares, tá? Outra coisa importante de se notar é que 90% da sensibilidade, das aferências da articulação temporomandibular vem via nervo aurículo temporal. O nervo aurículo temporal é esse nervo que nós estamos vendo aqui, ó. Cadê ele? Ele não aparece aqui, tá? Então, o nervo aurículo temporal, ele é ramo da divisão mandibular do trigêmeo. Então, aqui está o trigêmeo, aqui está o nervo facial, e o ramo aurículo temporal, ele vai sair desse ramo aqui, ó, desse ramo aqui lá para frente. Então, muito difícil um problema aqui dentro da orelha média, né, comprometer a vascularização do nervo aurículo temporal. Só parece, mas a orelha média não está tão perto assim da iminência do nervo aurículo temporal, tá? Então, parece que existe uma grande proximidade, mas nem sempre isso se justifica,
Mais uma vez mostrando aqui para vocês. Vejam que aqui o nervo facial entrou no canal da mastoide, né? Que é o canal do facial na mastoide, e quando ele está saindo, né? Quando ele está saindo, no meio do caminho, ó, ele emite um ramo aqui, chamado de nervo corda do tímpano. Esse nervo corda do tímpano volta, perfura a orelha média, passa a membrana timpânica e vai cair aqui no nervo lingual. Ó. Por quê? Porque as aferências viscerais especiais da língua, dos 2/3 anteriores da língua, vêm via lingual e depois ganham o nervo corda do tímpano, né? Até chegar lá para cima para as informações de interpretação cortical. Isso mostra que existe nervo facial dentro da orelha média e existe possibilidade de queixa de pacientes com queixas de alteração de sabor depois que você faz uma interferência, por exemplo, na orelha média. Por quê? Justamente porque quando você interfere aqui e mexe no corda do tímpano, essa informação se propaga pela fibra nervosa, né, até o lingual, e o paciente pode, por exemplo, é muito comum o paciente se queixar de gosto metálico na boca. Por que que isso acontece? Porque você estimulou o corda do tímpano e o corda do tímpano agora está sofrendo com aquelas chamadas parestesias, tá? Então, essa interação anatômica aqui, ó, entre o nervo corda do tímpano e o nervo aurículo temporal são extremamente importantes. Extremamente importantes, tá? Então, vamos ver aqui rapidamente algumas evidências de que a orelha média e a ATM, onde elas se encontram. Vamos prestar atenção nessa figurinha aqui, ó. Existe uma íntima relação, como eu disse, do nervo mandibular, que é esse nervo aqui, com o gânglio óptico, né? O nervo facial vai trocar sinapses no gânglio óptico, aqui no gânglio óptico vão entrar fibras que vêm do facial, mas principalmente fibras que vêm do glosso faríngeo, e essas fibras se recombinam aqui, mostrando uma mistura de rearranjos de fibras nervosas, né? O nervo mandibular do trigêmeo, que é esse nervo aqui, ó, na sua divisão anterior não tem muita coisa interessante, mas na sua divisão posterior, quem nós vamos encontrar aqui é o nervo aurículo temporal. E o nervo aurículo temporal da sua divisão posterior, que é esse que está aqui, ó, ele recebe ramos timpânicos do nervo glossofaríngeo, né? Que vão trocar sinapse lá no gânglio óptico. Então, assim, as fibras originalmente do ramo mandibular do nervo trigêmeo vão trocar fibras dentro do gânglio óptico com ramos do nervo facial e ramos do nervo glossofaríngeo. E com isso, ninguém pode dizer que essas fibras não se, vamos dizer assim, não se reorganizam de uma maneira mais interessante para elas, tá? O nervo aurículo temporal possui vários ramos, como eu já disse. O nervo corda do tímpano entra na orelha média, como eu disse, passa pela membrana timpânica, vai para o lingual. E uma vez que vai para o lingual, ele emite também ramos para o nervo aurículo temporal, que é para a orelha, para o gânglio óptico, para a tuba auditiva, etc. Então, o gânglio óptico ele tem uma pertinência funcional com o glossofaríngeo e com o nervo mandibular. E, por que não dizer, também com o nervo facial. Isso é extremamente importante e disso aqui que vem muitas das nossas dúvidas a entender. Bom, eu já disse para vocês que isso aqui, se essas cartilagens fazem a maior mistureira dentro da orelha média, é por isso que você vê doenças desse tipo. Uma paciente com uma doença, vamos dizer, relativamente comum, uma microsomia hemifacial, né? Que o paciente, segundo a classificação de Prujansky, pode nascer com mau desenvolvimento na mandíbula. E, em último caso, em última análise, além do mau desenvolvimento da mandíbula, também pode haver um mau desenvolvimento da orelha média e do pavilhão auricular. A minha pergunta que eu faço é por quê?
porque provavelmente, né, esses dois arcos faríngeos, o primeiro e o segundo arco faríngeo, estão envolvidos na fisiopatologia dessa doença, certo? Senão você não teria esse aspecto aqui, tá? Bom, outra coisa interessante, eu vinha dizendo para vocês que a fusão do anel timpânico é incompleta na sua porção anteroinferior, né? Uma outra coisa que eu não disse, mas que é super importante, que dentre essas fissuras que formam, né, pela consolidação desses três ossos, nós temos uma fissura, que é a chamada fissura tímpano-escamosa, né? Ou seja, da porção timpânica com a porção da escama. Aqui de cima, nós temos uma fissura chamada de fissura tímpano-escamosa, né? E muitas vezes essa fissura pode estar, vamos dizer assim, deiscente, aberta, né? E acaba comunicando o conduto auditivo do paciente com a chamada cápsula articular. Então vejam que por causa de pequenos probleminhas de malformação, você pode causar um problema enorme dentro da orelha, tá? Um outro detalhe interessante, isso aqui é uma publicação de um jornal de otorrino aqui do Brasil, uma revista de otorrino, mas serve para a gente aqui na nossa discussão, que é a pertinência de um forame chamado forame de Ruschke. Bom, o forame de Ruschke, eu disse para vocês, ele é proveniente da falta de fusão do anel timpânico, que é incompleta na sua porção anterior. Eu disse isso para vocês. Então, acaba que muitas vezes, isso se desenvolve, isso se fecha até os 5 anos de idade. Mas pelo menos 20% dos adultos, é muita gente, hein? 20% dos adultos tem esse conduto, né? Tem essa passagem do conduto auditivo, né? Do conduto auditivo externo para a região posterior da cavidade articular, certo? E isso é o que explica, por exemplo, esse forame por onde passa foi descrito como forame de Ruschke, né? Essa alteração anatômica é quem pode explicar uma artrite infecciosa da ATM, ou então até a invasão de tumores de uma estrutura para outra, e também perturbações pressóricas da orelha média, uma vez que se ali escapa ar, a orelha média realmente não consegue fazer o equilíbrio da pressão interna com a pressão externa do meio ambiente. Bom, outro detalhe interessante é isso daqui. Vejam a proximidade da jugular interna com as estruturas da orelha média, supostamente muito próxima da membrana timpânica. E aqui aparece uma doença que às vezes a gente vê no otorrino, que é chamada de venoso. É isso mesmo, H-U-M venoso. O venoso é uma doença em que o paciente se queixa de um barulho no ouvido, e a origem desse barulho está onde? Num bulbo, às vezes no bulbo da veia jugular, que é muito alto, ou então porque a veia jugular interna é muito grande, muito volumosa, muito calibrosa, e ela começa a se aproximar muito das estruturas da orelha média e da orelha interna também. Quem já pôs a mão num cano e sentiu a água passar por dentro do cano? Essa sensação chama-se frêmito. Então, o frêmito da veia jugular interna, ele é transmitido por via óssea, ou seja, o som desse frêmito se propaga no osso, no tecido ósseo, e esse tecido ósseo vibra, e essas vibrações impressionam a cadeia ossicular da orelha média e é gerado um estímulo auditivo, né? Essa via auditiva nós vamos chamar de via óssea, não via condutiva aérea, entendeu? Então, a própria pulsação da veia jugular forma o chamado venoso, que é transmitido e captado pela orelha interna, tá? Uma outra patologia interessante, às vezes você vê, o paciente tem alguma patologia aqui na artéria carótida.
E vejam que a artéria carótida também tem muita proximidade com a orelha média, inclusive sendo a carótida aqui muito próxima da tuba auditiva, tá? Então, não é difícil, por exemplo, um paciente que tem níveis pressóricos muito elevados, ou um paciente que tem algum outro problema vascular, o paciente se queixar para o médico, fala, olha, doutor, eu não sei, mas eu estou sentindo um coração aqui na minha orelha, né? Sinto igual a batida do coração, tum-tum, tum-tum, tum-tum. O que significa isso? Que por ação do frêmito, do sangue dentro da parede da carótida, né? Por irritação mecânica, por vibração mecânica no tecido ósseo, que é capaz de impressionar a célula auditiva, né? A membrana timpânica. Um outro detalhe sobre o tinnitus é que chegamos agora aqui dentro da orelha interna, né? Então, aqui nós estamos dentro de um giro coclear, né? Por exemplo, o giro basal da cóclea. E dentro do giro basal da cóclea, nós vamos encontrar uma estrutura, que é a estrutura funcional do aparelho auditivo, chamada de órgão de Corti. Veja que dentro do órgão de Corti, nós temos as células ciliadas externas, né? São células muito importantes na gênese da nossa capacidade de ouvir, né? E nós temos também um grupo de células chamadas de células ciliadas internas, cuja função não está bem esclarecida. Mas é fato que se você tirar as células ciliadas externas, você tirar as células ciliadas internas, mesmo que você ouve bem, a audição começa a piorar muito, tá? Então, isso aqui, essa perda da audição, provoca zumbido, e essa perda, sim, é de origem otológica, tá? Agora, um outro assunto interessante, só para a gente concluir a nossa apresentação, são as disfunções temporomandibulares. Boa parte dessas disfunções o paciente manifesta como dor de ouvido, dor de cabeça, né? Agora, quando você vai ver um trabalho que compara um monte de paciente visto pelo médico otorrino com um monte de paciente visto pelo cirurgião dentista, vejam que as queixas mudam. Nós temos 30% de queixas para pacientes com queixa de ouvido, né? Que passaram no otorrino com suspeita de disfunção de ATM. Por que é que o paciente, quando está no consultório do buco, não fala, ou do dentista, que ele tem dor de ouvido? Provavelmente é isso, ele não fala, ele não lembra, né? Agora, quando ele passa no consultório do otorrino, aí ele lembra de falar do ouvido. Então, isso mostra que a subjetividade dos sintomas dos pacientes com disfunção temporomandibular. Mas, de maneira geral, eu particularmente não acredito que uma disfunção propriamente dita de um desarranjo interno da articulação temporomandibular seja capaz de causar zumbido no paciente. Veja o que escreveu nesse trabalho aqui uma colega nossa. Da população em geral, 40% até 75% tem alguma DTM, alguma disfunção. 30% às vezes tem mais de um sintoma. Além disso, 10% da população tem perda auditiva e 15% tem zumbido. Ou seja, qual é a chance de você achar um paciente com zumbido e que tem também disfunção de ATM? É muito grande, é muito grande. Por isso que não dá para confiar nessa história de que disfunção de ATM provoca zumbido. Não é bem assim. Olha o que ela escreveu no trabalho. Ainda não se tem um consenso sobre a associação entre zumbido e disfunção. No entanto, há indícios que apresentem significativa melhora dos sintomas após tratamento bem-sucedido do quadro com terapias específicas, placa oclusal, fisioterapia, medicação, mudança de hábito, ou seja, basicamente uma doença muscular, certo? Bom, assim sendo, na minha opinião, o que provoca zumbido do ponto de vista anatômico é o apertamento dentário
e não propriamente a disfunção da articulação temporomandibular. E como isso acontece? Isso acontece porque aquelas células ciliadas que eu mostrei para vocês, são essas células aqui, né, as células ciliadas externas, conforme o indivíduo vai envelhecendo, vai vindo o processo quase natural de aterosclerose, né? Essas células da audição elas vão aos poucos morrendo e vão sendo substituídas por células novas, né? E quanto mais essas células são substituídas, o tecido vai envelhecendo. Acontece que, além disso, devido, por exemplo, uma aterosclerose, o fluxo de sangue para essas células também vai degenerando. E essas células, com isso, vão perdendo o tempo útil de vida e vão morrendo, né? E isso, quando começa a isquemiar essas células, quando começa a faltar sangue para essas células, né, por qualquer razão que seja, a primeira coisa que acontece é o corpo começar a fazer sinais de zumbido, né? O zumbido otológico, ele tem muitas vezes, está relacionado com a morte de células ciliadas externas que vão perdendo a audição do indivíduo. Então, o que acontece no apertamento dentário? Conforme o indivíduo tem apertamento dentário, e isso é uma teoria minha, isso não está escrito em lugar nenhum, os músculos da mastigação vão se tornando extremamente hipertróficos, fortes, firmes. E esses músculos, eles passam a comprimir e passam a diminuir ou evitar ou piorar a perfusão dos tecidos, uma vez que os músculos estão muito hipertróficos e comprimindo a passagem dos pequenos vasos sanguíneos. E essa compressão que essas fibras musculares fazem, e isso quem provoca essa compressão, essa hipertrofia desses músculos, é o apertamento dentário, que em último caso resulta em baixo fluxo de sangue dentro da orelha média, né, com a morte, evoluindo com a morte de milhares de células ciliadas, tá? Então, olha aí, mostrando como que esses pequenos vasinhos aqui ficam prejudicados com a hipertrofia dos músculos da mastigação provocada pelo apertamento dentário. Então, para acabar, aqui vai para vocês as minhas considerações finais. O processo de fusão dos 3 ossos fetais pode resultar em defeito ósseo, como eu mostrei para vocês. As interações embriológicas entre a orelha média e a TM propiciam uma complexa organização topográfica das estruturas, né? A porção petrosa, timpânica e escamosa do temporal, elas não estão completamente isoladas uma das outras, né? Não pode esquecer disso. E dada a complexidade dessas estruturas anatômicas, principalmente vasculares e nervosas, fica muito incerta, fica em aberto a fisiopatologia dos sinais e sintomas clinicamente observados. Tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que a palestra possa ter contribuído com o conhecimento de vocês, né? Estou aqui à disposição. Se houver alguma pergunta, algum questionamento, estou à vontade.